Boa noite, que bom estar de volta aqui no Conexão ND. Na semana passada eu não pude participar, tive outros compromissos, mas hoje estamos aqui juntos novamente no Conexão ND, na Record News, e como é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado. E sabe de uma coisa? Eu conheci uma pessoa que me chamou muito a atenção, pelo que eu ouvi falar dela. E a gente ouve falar muito da situação da Venezuela. E principalmente agora, numa disputa eleitoral polarizada, a Venezuela passa a ser também um exemplo negativo usado por candidatos até para desmerecer ou desqualificar outros candidatos que avalizam a situação da Venezuela. Para ser bem claro, Lula apoia o regime venezuelano e Bolsonaro é completamente contra o regime venezuelano. Mas o que realmente aconteceu e o que acontece nesse país, que eu tive a oportunidade de visitar durante 2 vezes como repórter, fazendo reportagens, isso na década de 90, e eu encontrei uma Caracas linda, maravilhosa, e que hoje falam que está completamente destruída e descaracterizada. E eu trouxe hoje para a gente conversar com Jesus Miguel González Orá. Mas quem é Jesus Miguel González Orá? Ele é um venezuelano. E daí me apresentaram como um imigrante venezuelano. E ele com orgulho me olhou e disse, não, eu sou agora um brasileiro. Boa noite, Jesus. Boa noite, Paulo. Prazer. Muito obrigado pelo convite. Por favor, eu que agradeço de estar aqui com você, até para que você nos conte toda a sua experiência. Você é um venezuelano que deixou o seu país porque não dava mais para suportar, não dava mais para continuar lá. Quando é que isso aconteceu? Então, Paulo, assim, eu já nasci na decadência, né? Eu nasci no ano 94 e Foi quando eu estive lá. Isso. Então, todo esse período dos anos 90 até os anos 2000 foram anos bem difíceis, política e economicamente para a Venezuela, né? Daí, o Chávez, que foi o iniciador da destruição da Venezuela, ele pegou essa época da Venezuela ruim que estava tendo para prometer uma terra de maravilhas, né? Ele no começo nunca falou de alguma inclinação ao socialismo, né, ao comunismo. Ele só foi no discurso de melhorar a situação que já estava ruim, né? Porque a situação dos governos que estavam se sucedendo na Venezuela, essa situação não era mais compatível, estava até gerando pobreza, né? Estava. Inclusive, no ano 92, teve uma revolta social por causa da subida, de um pacote de subida de passagens de ônibus, de combustível. Isso fez que a Venezuela explodiu socialmente. E ali que o Chávez aproveitou. Ano 92, o Chávez tentou dar um golpe de Estado, né? Ele entrou no palácio querendo foi a primeira tentativa dele, que foi frustrada. Foi frustrado, ele foi preso e logo foi solto por Rafael Caldera, que foi um presidente que liberou ele, né? Que a gente fala que liberou o demônio mesmo, né? Sim, liberou o demônio que voltou. Que voltou, E aí, no ano 98, ele, pelas eleições, né, o jeito democrático, ele entrou no poder para eventualmente destruir o nosso país. Agora, os seus pais, qual era a tendência política deles? Então, meus pais sempre foram pessoal de classe média, né? Meu pai é engenheiro eletricista, trabalhou por 30 anos numa empresa de energia lá na Venezuela, e minha mãe é nutricionista, trabalhou no sistema público de saúde lá. Seus pais são vivos? São vivos, Eles estão, com certeza, eles devem estar vendo aqui. Eles estão no Brasil? Eu trouxe eles, a gente trouxe eles ano passado. Que maravilha! E você é o único filho? Não, tem o meu irmão que está na Espanha agora. Ele saiu. O seu irmão foi para a Espanha, você optou pelo Brasil.
Ele também saiu de lá nessa situação. Nessa mesma situação. Ele saiu dois anos antes, 1 ano e meio antes do que eu saí, né? E como é que... claro que daí você ouvia muito isso do seu pai, né? Como é que ele viu isso se deteriorando? Então, as primeiras questões que aconteceram lá foram a escassez de alguns produtos no mercado, né? Porque eu era bem pequenininho, eu teria uns 6 anos quando começou, tipo, não tem leite no mercado, farinha não tem, sabe? E começou leite em pó, tipo, nossa, tinha anos sem ver leite em pó, né? Então, essas situações foram deteriorando, né? Tudo por causa o roubo excessivo do capital do país, né? E também o fechamento de muita indústria privada, né? Tipo, o Chávez, ele gostava muito de tirar do rico, né? Tipo, você tem uma empresa de sucesso, eu tiro. Mas enquanto ele estava disputando para entrar, ele não falava isso? Não, ele não tinha esse discurso tão agressivo, né? Ele só foi... o primeiro discurso que foi pelo que ele ganhou era que ele queria reformular a Constituição da Venezuela, né? Que era a Constituinte, né? Que isso que fez o Chávez entrar, né? A esperança do povo dele realmente fazer um país diferente, né? Agora, Jesus, qual é a sua idade? 27. E há quanto tempo você está aqui? 3 anos. Hoje, estou fazendo 3 anos hoje. Hoje você está completando 3 anos de Brasil, olha que bom. Tá, então você passou a sua... você cresceu na Venezuela, você passou a sua adolescência na Venezuela. Sim. Então você tem também uma experiência, você viveu a experiência, não só como ninho, não só como criança. Sim. Eu vi um deterioro muito grande, assim, porque tudo foi gradativo, né? Nada foi de um dia para o outro. Eu acho que, assim, ano 2010, 2011, o negócio começou a baixar muito rápido, né? Mas já nesse ano, já a gente estava vendo... Que vinha deteriorando até o momento que destruiu mesmo. Inclusive, como meus pais, eles trabalharam muito, né? E eles tinham trabalhos bons e cargos bons dentro dessa empresa onde eles trabalhavam. Eu consegui fazer faculdade fora da minha cidade, né? Então, assim, só que quando eu fui fazer faculdade já era de uma dificuldade para eles, só que foi ficando cada vez pior, né? A manutenção, a comida tu não conseguia ir no mercado normalmente comprar comida, tinha que fazer uma fila. E como é que meninos jovens como vocês, porque a tendência natural é o jovem ser mais revolucionário, mais oposição, e de repente como é que vocês encaravam um governo que de repente no meio universitário, no meio da juventude, é um governo que o jovem apoia? Então, toda a juventude daquela época, fizemos muitas protestos na rua. Manifestações. Teve umas muito grandes, assim, que eu acho que muitas pessoas aqui no Brasil ouviram falar também. Contra o governo Chávez? Contra o governo de Maduro, já o Chávez estava... o Chávez já tinha morrido? Já tinha morrido, porque ele morreu em 2013 e 2014 foi... a eleição do Maduro e ele ganhou, né? Teoricamente não ganhou, né? Mas ele tomou o poder. Isso que isso eu também é tanta coisa que a gente fica. O Maduro, quando assumiu, dizem que manipulou. Com certeza, já Chávez vinha manipulando, né? Chávez faz muito tempo que ele não estava ganhando. Porque o descontentamento popular era muito grande para dar uma vitória para quem eles não apoiavam. Vou falar que a única virtude do Chávez era que ele tinha uma boa fala. Então, era muito difícil tirar ele do poder, né? Porque ele tinha aquele jeitinho daquele... Tinha uma retórica boa, sabia convencer. Então... Tem muito político 171, que a gente chama aqui, que é o político do golpe. Então, isso fazia que ele não tivesse tantas confrontações sociais, né? Ele tinha mais ou menos um apoio legal dentro, porque ele sabia como falar, né? Sabia que tinha que dar migalhas para a população mais pobre para apoiar, né? Que era a maioria. Os famosos auxílios para cá, silencia. Os militares sempre no poder também, porque essa é outra coisa que tem a Venezuela, que tem os militares dentro do poder, que eu sou totalmente em contra disso também. E isso acabou fortalecendo o sistema, né? Fortalecendo e deixando ele fixo ali. Não tem como ele tirar
o governo, porque eles estão ali com as armas protegendo os políticos, né? É bem difícil isso. E o povo em todas as categorias, ele acabou visualizando que a situação não era em benefício ao país? Com certeza. E teve muitas pessoas, assim, porque o que acontece, por exemplo, eu vou botar o exemplo do socialismo venezuelano para não generalizar tudo, né? Claro. Mas o socialismo venezuelano, ele fez que a população ele tivesse cobrindo só as necessidades básicas dele para ele não pensar mais do que isso, né? Tipo, você pensa só, eu acordava todo dia, tem que fazer uma fila para comprar macarrão, tem que fazer uma fila para comprar tal coisa. Eu não pensava no meu futuro, né? Quando é que eu vou comprar uma casa? Era sobrevivência do cotidiano. Isso. Inclusive, antes de eu vir para cá, eu acho que 2 semanas antes, a gente ficou, o país inteiro, eu acho que só 2 estados do país que tinha energia, mas quase o país inteiro sem energia durante 6 dias, contínuos. Agora, Jesus, como é que a gente consegue entender isso? Que a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Do mundo. A maior reserva de petróleo está lá dentro. Existe uma casta hoje na Venezuela que se beneficia disso e o povo que morra de fome. Inclusive hoje, a produção de petróleo é muito baixa em comparação aos anos 90, por exemplo. Ano 94, 96, a produção era de 3 milhões e 500 barris por dia. Hoje é 600 mil barris por dia, né? E isso acontece porque eles nunca investiram no aparelho do petróleo, de extração de petróleo. Tudo era terceirizado, né? Tudo para beneficiar os amiguinhos, né? Tipo, eu pego a maquinária da China, eu alugo o maquinário, eles se beneficiam, extraem o petróleo nosso. Esse petróleo a gente não refina, a gente manda para outro lugar e traz o combustível de volta. Então, mais ou menos parecido com... tudo terceirizado e nada feito realmente na Venezuela, né? E isso que fez que se deteriorara constantemente, porque a Venezuela passou de ser um produtor de petróleo, produtor de comida grande, a um produtor de petróleo enorme e um importador mais grande ainda de itens do mercado, né? Tudo que você vinha lá, via de fora, porque era mais barato trazer, porque tinha muito dinheiro entrando, do que produzir dentro, né? Jesus, em algum momento, claro, em conversas que você tem com seu pai, com a sua mãe, em algum momento eles se sensibilizaram com o discurso do Chávez? Sim e não, né? A minha mãe sempre foi contra, totalmente, então ela nunca votou por ele. Mas meu pai, ele tem uma característica que eu até gosto de falar, porque é uma característica que se está vendo muito aqui no Brasil, que é: eu vou votar por ele porque não tem outra coisa. Sabe? Opa, vou isso votar é por importante, ele, tá? Porque não tem outra opção. Não tinha opção, então o Chávez era a solução. Era a solução, né? Porque sabia falar, sabia enganar, sabia envolver. Eles tinham uma terceira via ali, uma terceira opção, que ele, um mês antes das eleições, ele saiu fora. Aí todo mundo que estava com ele votou no Chávez. Então o Chávez ganhou com muita gente, né? E o teu pai tinha essa visão. Meu pai tinha essa visão. Eu votei por ele, a única vez que ele votou por ele, né? Depois ele nunca mais, né? Mas ele votou com o sentimento de não querer votar por ele, né? Só porque era uma opção diferente do que já tinha. E daí acabou botando o que você falou antes, botando o demônio no poder. Exatamente. Que um perigo hoje também é na Venezuela, né? A gente hoje não tem uma oposição forte. Então, quem for oposição do Maduro, a gente vai votar por ele. E um perigo também, porque ele pode ser pior ou não, mas tu tem... Mas tem uma oposição, tem um presidente venezuelano que é o Juan Guaidó? Então, eu tenho um sentimento diferente com ele, né? Porque, então me explica, ótimo. Porque passou muito tempo já, né? Desde que ele entrou, acho que desde que 3 anos e meio, 4 anos, né? Não aconteceu nada. Não aconteceu muita coisa dentro do país de câmbio real, né? Porque ainda está injustiça dentro do país, ainda tem escassez de alimentos, ainda os hospitais estão destruídos. Se o teu familiar tá doente, é muito difícil o sistema de saúde público lá. Como é que vocês sobreviviam a isso tudo?
Então, Tem gente que gosta de viver assim? tem gente que se acomoda, né? Tem gente que se acostuma a viver isso, né? Tem pessoas que não, inclusive falam, não, eu não vou sair porque lá fora é muito difícil, eu já estou aqui dentro com, né, meu conforto, porque tu acha que está confortável. Eu também achava, né? Não confortável, né? Mas tu vai se acostumando àquilo. Eu gosto de falar uma experiência que eu tive aqui. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, junto com a minha companheira, que manda um beijo daqui para ela. Ah, tu é casado? É só. E ela é venezuelana também? Ela é venezuelana. Olha a gente que lindo, se aventurou vieram juntos. vocês dois? Os dois, E os teus pais? Meus pais viram ano passado. Depois que você veio, se estabeleceu, você trouxe os pais? Meu pai e a minha avó também tá ali, que deve estar vendo Pô, aqui o programa. Então você já está... Eu já estou mais tranquilo. Por isso que eu te falei, eu já estou mais brasileiro. Já sou mais de casa. Então me conta que eu te interrompi. Eu perdi o fio do que eu estava... Não, você estava falando que estava vindo para cá e coisa, que daí vem com a sua... Isso, então, quando eu cheguei aqui, meu primo falou um dia, vamos lá no mercado. A gente não tinha ido no mercado ainda. Vamos lá no mercado, claro, desde o começo que você já vê uma diferença, né? Do que das situações. Aqui, né, tudo tem energia em tudo quanto é lado. Você saiu de lá num apagão. No apagão, aqui tava tudo bom, né? Tinha transporte, o transporte público estava funcionando, né? Já dava para perceber uma melhora. Só que quando meu primo falou para ir no mercado, e a gente entrou naquele mercado, eu tinha 24 anos, eu nunca tinha visto tanta comida na minha vida. Nunca tinha visto tanta variedade de comida na minha vida, né? Tipo, eu posso escolher entre 6 tipos de sabão, sabe? Deixa eu só te interromper. Mas isso existia na Venezuela. Isso existia. Isso existia. O que você viu aqui, os seus pais viam lá e que de repente foi destruído. Foi destruído. E tipo, meu olho brilhava com tanta variedade de coisas, né? E isso eu percebi também do meu pai. Quando ele veio, eu levei ele no mercado pela primeira vez. Ele me falou, eu tinha tanto tempo... Qual foi a reação dele? Como? Eu tinha tanto tempo sem ver tanta coisa no mercado, sem ter que fazer uma fila para um produto só. Eu cheguei a fazer fila das 4 da manhã até as 5 da tarde para comprar macarrão e no final não comprei nada porque acabou, sabe? Então, tinha essa perda de tempo fazendo essas coisas, né? E eu não queria também isso mais para meus pais, por isso que eu trouxe eles para cá, né? Minha avó tem 80 anos e ela ainda saía na rua para fazer filas. Fila para comida, fila para qualquer coisa. Era alguma fila que tinha que fazer, pegar uma senha e ia durar o dia inteiro. E quando eles ligavam a televisão e ouviam um Chávez, um Maduro, falando aqueles discursos deles, sabe, parece de imperador, o que sentiam teus pais, hein? Muita raiva, né, do que o que eles falavam não era o que realmente o venezuelano estava sentindo, né? Mas como eu te falei, o Chávez, por exemplo, ele tinha esse poder de fala, de convencimento de muitas pessoas, né? Então, até ele morrer ainda, tinha pessoas que acompanhavam ele, que curtiam o discurso dele. Por mais que a situação estivesse em piora, né? Nunca teve uma melhora. O herdeiro dele foi pior, então? Foi pior ainda, porque ele não tinha o discurso, teve separação dentro do mesmo partido, dos mesmos partidos, das mesmas pessoas, inclusive saíram muitos que estão agora falando do que está acontecendo, o que aconteceu, né? Porque hoje o venezuelano, e é uma coisa que é bem estranha, eles estão percebendo uma melhora dentro do país, né? Vai ser uma melhora que vem por muitas situações, não exatamente pelo governo estar, né, melhorando sua gestão, né? É uma situação econômica diferente, né, de dinheiro de fora, de 7 milhões de venezuelanos fora entrando, né, enviando dinheiro, que nem eu fazia, né? Você fazia quando seus pais estavam lá, então daí dava a sensação de que você estava protegido, mas não pelo governo, mas por quem saiu do país para poder sobreviver. Jesus, eu vou fazer um breve intervalo, a gente já volta, a nossa conversa fluiu tanto que o tempo se foi. Obrigado por nos acompanhar no Conexão ND. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com José Miguel Gonzalez Orá.
Esse é o Conexão ND aqui na Record News. E eu estou recebendo Jesus Miguel Gonzalez Orá, ele é venezuelano, está morando aqui no Brasil há 3 anos e trouxe de lá a avó, o pai, a mãe e também a namorada. Jesus, namorada já esposa, né? Não, namorada, mas namorada. Pelo tudo que a gente passou, já para mim é mais do que um casamento, né? É bonito, a gente passou por tanta coisa para vir. Lá ainda a gente namora já, a gente vai fazer 5 anos agora, em maio, mas a gente passou por várias coisas lá e na vinda para cá também que fortaleceu bastante. E os pais dela? Os pais dela ainda estão lá, a família inteira dela está lá ainda, né? Isso é um sentimento dela também, de querer trazê-los ou não? Sim, com certeza. Sempre tem aquela vontade de trazer a família inteira, né? Mas é um processo, né? Bastante... É complicado sair de lá, Jesus? Hoje né? Meu pai passou mais dificuldade para sair do que eu passei, né? Há 3 anos atrás, tinha algumas aerolíneas ainda voando para cá, para o Brasil, né? Hoje já não tem. Você saiu lá por cima, por Roraima? E eu saí de Caracas, Manaus, São Paulo, Florianópolis, né? Ah, você já veio direto para cá, não passou isso. naquele... Porque meu primo, ele já tinha vindo aqui, né? Ele já tinha chegado aqui, ele já tinha 2, 3 anos aqui. E demorou para você tirar o passaporte, essas coisas? Lá? Lá. Demorou. E o visto aqui foi rápido? Aqui foi sensacional. Inclusive por isso que a gente escolheu o Brasil, né? E por isso que a gente estava falando antes do que você tinha ouvido falar, que tem muitos venezuelanos vindo agora para o Brasil. Eu ouvi até uma declaração do próprio presidente Bolsonaro que aumentou muito a vinda de venezuelanos para cá. Isso pela questão de que o Brasil ainda é um país que, em questões de documentação, é muito rápido para a gente, né? Em comparação a outros países que, né, dificulta mais a documentação para o venezuelano. O Brasil já é mais rápido. Tipo, eu cheguei aqui, 2 semanas já tinha CPF, carteira de trabalho, sabe? Então já tinha um registro e já conseguia trabalhar de forma legal. Ah, já te colocaram no mercado. Isso. Tem outros países, Espanha, Colômbia, onde esse processo é mais difícil. Então você tem que trabalhar por embaixo da mesa, né? Aí dificulta, né? Tem pessoas que não conseguem tudo receber. Oficializado, então... Foi muito bom para isso, né? O que o meu primo falou, aqui a documentação é fácil, aqui só tem que aprender a falar português. Que não é difícil. Que não é difícil. No começo né? Porque a gente lá na Venezuela há muitos anos que não recebe turistas, né? Então tu não tem um contato com pessoas que falam outra língua. Isso era outro potencial econômico da Venezuela que foi pro ralo. Agora eu queria te fazer uma pergunta provocativa. Você voltaria para a Venezuela? Não voltaria. Hoje não. Hoje não voltaria. Já tenho tudo que eu quero aqui, né? Tenho meus pais aqui, tenho a minha esposa. E você acredita no Brasil que está dentro de um discurso meio próximo, né? Então, eu acredito no Brasil, eu tenho a fé de que ele vai melhorar. A mesma fé que eu tenho que a Venezuela um dia vai melhorar. Eu vou ensinar para meus filhos aqui que eu cresci. Né? Mas o Brasil tem um caminho bem difícil pela frente também, né? Um caminho que precisa de muito olho bem detalhado para sair do que ele está acontecendo agora, né? Eu gosto muito de falar da questão de que a Latinoamérica tem um problema com as seleções dos nossos políticos, né? Porque a gente está acostumado a escolher personagens e não gestores. Então, tu escolhe quem grita mais, quem promete mais, quem te promete o que tu quer e não o que tu precisa realmente, né? Porque eu acho que é isso que a gente tem que buscar, que os políticos nos deem o que nós precisamos, não o que nós queremos, né? Porque a gente quer muita coisa, né? O povo pode dizer, eu quero dinheiro, mas o que você precisa é trabalho, não dinheiro. Precisa trabalhar para conseguir, para conquistar. Então, é difícil, né? Política sempre vai ser difícil e eu sempre gosto de falar no balcão que o cidadão ele tem que virar o inimigo do político pelo que ele votou. Na hora de que ele se eleger, você tem que virar o inimigo dele. Fiscalizar, você está fazendo um negócio bom, tá tudo certinho, beleza.
Porque às vezes o pessoal vota e esquece do político, né? Votou, ganhou o que eu queria, nunca mais vou virar para ela. Então, é delicada essa situação, né? Mas, como eu te falei, hoje não voltaria para lá. E você vendo a situação que o Brasil hoje vem passando, vem enfrentando até em consequências de importação de crise, pandemia, guerra na Ucrânia, essas coisas todas, que a guerra na Ucrânia acaba beneficiando a Venezuela, que estava com 150% estimado de inflação para esse ano, já baixou para 70%. Por causa do petróleo. Por causa do petróleo. Por causa do petróleo. Isso agora só que não vai para o povo, né? Não. Esses benefícios. Esses benefícios eles ficam dentro da mesma círculo de pessoas, a mesma bolha. Né? Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte, tanto para você, que passou a sua adolescência e parte do seu momento adulto, e como principalmente para os seus pais, você não está vendo uma situação um pouco parecida com o que aconteceu na Venezuela e podendo chegar ao perigo de chegar a isso? Pode ser, né? Sempre tem essa possibilidade, né? Em qualquer que sejam essas instâncias, as ideologias políticas sempre têm a possibilidade de piorar. Porque o discurso fácil, a promessa fácil, em cima de uma crise, acaba atraindo como pessoas. Teu pai, que acabou votando no Chaves e depois... E o pior de tudo é essa sensação de briga entre os políticos muito forte. Tipo, tu fala isso, eu falo aquilo. Então, não tem uma gestão, não tem, esse é o meu projeto de país que eu quero, esse é o Brasil que eu quero. Não, é tu contra mim, eu contra ti e vai, né? Parece um MMA, né? Não, é triste mesmo. Eu estou entendendo que a gente está esperando propostas, a gente está esperando metas, a gente está esperando ser entusiasmado pelo político e não ser armado pelo político para reagir. Agora, Jesus, eu vou sair um pouquinho, eu acho que a gente já teve um panorama completo da sua experiência lá, da sua vida na Venezuela, da sua vinda para o Brasil. Agora eu estou curioso aqui no Brasil. Quando você chegou no Brasil, é óbvio que você tem que trabalhar. Sim. Eu fico pensando, mais de 4 milhões de ucranianos na Europa e a guerra continua, essa guerra não para. Eles daqui a pouco vão ter que trabalhar, eles vão ter que buscar um posto de trabalho, eles vão ter que montar a vida deles fora do país. Sim. Como é que foi quando você chegou aqui? Então, para mim, eu tive uma rede de apoio muito grande, né? Meu primo já estava aqui, então ele já conhecia mais ou menos as pessoas. Qual é a tua profissão? Eu me formei em contabilidade, eu sou licenciado em contabilidade. Me formei o mesmo ano que eu vim para cá. Mas tu é barista? Mas eu sou barista. Aí que eu quero entrar. Mas essa profissão foi o que o Brasil me deu, né? O Brasil te deu Eu tinha feito um curso lá na Venezuela, porque assim, todo jovem venezuelano, ele sempre está, pelo menos quando eu estava lá, a gente estava se preparando para a saída, né? A gente sabia que nossas profissões de cara não iam servir para a gente trabalhar. Sempre tem que, ou faz um curso de barista, ou faz um curso de barman, faz um curso de construção, de pedreiro, alguma coisa que para ti seja útil no país que tu vai, né, migrar, né? Então, eu fiz um curso de barista, mas isso nunca, não foi muito meu foco. Naquela época, eu fui mais para a área do bar. Tu começaste lá? Lá, Mas eu fui mais para a área do bar mesmo. Então, eu me formei em bartender lá. Trabalhei em um hotel mais para ter uma experiência, os últimos meses que eu tive lá na Venezuela. E depois eu vim tentando procurar na área do bar mesmo. Só que quando eu cheguei aqui, não tinha vaga naquela área. E meu primo já estava no café, meu primo trabalhou em Manaus como barista, a namorada dele também, e eles estavam trabalhando já em cafeteria, então já estava meio que me envolvendo naquele mundo do café. E tiveram duas pessoas muito importantes para mim aqui no começo, né? Tem muitas pessoas, mas duas que eles olharam para mim naquela época eu não falava português e também estava na procura de um emprego, né? Que foi o Gustavo Pamplona e o Felipe Nobre. Essas duas pessoas, eles me iniciaram no mundo do barismo.
O Gustavo era o dono da cafeteria, da Leve Cafeína, que ainda agora é propriedade do Felipe. Mas na época ele falou para meu primo, eu acho que teu primo tem um perfil para barista, ele não quer fazer um treinamento, ele me mandou para a torrefação lá em Campinas, junto com o Felipe, para eu aprender. Aí o Felipe foi também? Aí ele me ensinou tudo, né? Me ensinou atendimento, que é o primordial, realmente o que mais importa da área do café é tu atender bem as pessoas. Me ensinou também a área do barismo, tudo tem que ver com café, provar café, tirar o café bem certinho, torrar o café. Então, eu me desenvolvi dentro daquilo por causa deles, né? Então, eu sempre gosto de falar que um curso de barista de graça que me deram naquela época mudou a minha vida inteira, a minha e da minha família, né? Porque daí, na época, eles não precisavam de funcionário, eu fui trabalhar em outro café, mas quando o Felipe ficou sozinho na sociedade, eu voltei para ajudar ele na cafeteria e fiquei lá 2 anos até saiu a oportunidade de eu comprar minha própria cafeteria junto com o Thiago e o Vinícius, que são meus sócios hoje, né? O Vini, né? O Vini é um grande arquiteto, hein? Grande. O Vini é fantástico. Tenho muito carinho por ele. Agora, e onde é que está a cafeteria de vocês? Hoje ela fica no Rio Tavares, na frente do posto ali do Rio Tavares, né? Mas a gente está mudando já para a Lagoa, para um espaço bem... O Vini está fazendo o projeto. Vocês vão para a Lagoa? Sim, vai ser bem legal, um espaço bem maior, com mais espaço. O Vini que está fazendo o projeto. O que é um bom café? Um bom café é aquele que a matéria-prima tem que ser bem selecionada, tem que ser bem... É uma janela, né? É o que eu gosto de falar, que a gente, o barista, é uma janela que tem que transparecer tudo o que o produtor faz, né? O produtor é o primeiro, né, que faz a matéria-prima, logo vai para a torrefação passa para as cafeterias e o barista executa o café, né? Mas o que faz um bom café é uma matéria-prima boa, que o Brasil tem bastante. Agora, e o café aumentou de preço, hein? Aumentou 2 vezes, 40% ano passado, mais 30% esse ano. E daí, o cafezinho está sofrendo? Está sofrendo, Já o café hoje não é aquele lucro que a gente via nas antigas, né? Que o café hoje, ou pelo menos o café especial, que é o produto com que a gente trabalha, é um pouquinho mais custoso, né? Um pouco mais caro. Mas é um produto de qualidade, né? Então... mas sim, teve uma grande aumento do café. E reduziu o consumo? Não, aumentou o consumo. Aumentou o consumo? Aumentou apesar o consumo, da elevação de valores? Sim, porque o que acontece? Hoje, o brasileiro, ele está buscando a qualidade dos nossos produtos, né? Então, ele está buscando a qualidade do vinho, qualidade do queijo, mas também está buscando a qualidade no café. Então, sempre tem naquela procura do café especial, o café que é uma cafeteria de café especial, onde o barista tem informações, tem estudo, né? Não é só um atendente, não, tem que estudar para isso, tem que se preparar para ser um bom barista. Então, a galera está buscando isso, né? E o Brasil, ele não foi muito um consumidor de café especial. Agora que está aumentando um pouco aquele consumo daquele porque tipo. O café de qualidade do Brasil ia para fora, né? A maioria, ainda, né? Hoje, e ainda? Hoje uns 70% vai para fora. Questão do dólar mais alto, a galera prefere vender para fora do que... E o teu pai, ele trabalha junto contigo? Meu pai trabalha numa empresa de tecnologia agora. Trabalha com desenvolvimento. Ele entrou naquela área, eu tinha alguns amigos ali na área que deram oportunidade para ele. Ele é engenheiro... eletricista, o melhor que já conheço. Sim, o paizão. E a mãe? A mãe é nutricionista, ela que faz algumas coisas da cafeteria. Faz bolo de banana, faz pão de queijo, ela que faz. Então, eu trouxe ela para dentro do café. E qual é o sentimento de... os pais têm uma raiz mais forte do que os jovens, né? E as pessoas que eu chamo de veteranos. Qual é o sentimento deles com o Brasil? Eles adoram, né? Porque eles estavam muito ruins lá, né? A minha mãe, ela saiu para a Espanha junto comigo. Quando eu vim para cá, ela foi para a Espanha junto com meu irmão, né? Então, ela já estava lá durante todo esse tempo, mas... A tua mãe e teu pai na Venezuela? Isso. Até isso teve separação de família por uma situação de governo? Durante 2 anos eles ficaram separados, né, por causa dessa situação. Então, meu pai já estava com muita dificuldade lá e para ele já não estava sendo bem estar lá, né? Então, para ele melhor vir aqui e ver um país diferente,
ver um país que ainda tem uma possibilidade de a gente ter um futuro, né? Então, eles estão super felizes. Como é que quando vocês estavam na Venezuela, a gente já está até encerrando, é uma pena isso, mas como é que vocês viam o Brasil? Ou nem viam? Vimos como uma potência grande para a gente, né? Em comparação a outros países da região, que era o Brasil e Chile, para a gente era uma referência. E a Argentina? A Argentina, ela era uma potência, né? Mas a gente já estava vendo que ia entrar a mesma situação da Venezuela, né? Então, a gente já vinha com algumas notícias de que, né, já estavam meio que entrando na mesma situação e a gente não tomava ele como uma potência muito grande, né? Mas o Brasil, o Chile sempre foi para nós uma referência E pela sua experiência que você viveu, embora jovem, você acredita que não tem espaço no Brasil para chegar a uma Venezuela? Tem, sempre tem, né? Esse perigo. Sempre tem esse perigo porque o problema, basicamente, do ser humano, né? É óbvio que a ideologia entra junto com isso, mas o problema é quanto o ser humano pode fazer que um país, um monte de pessoas fiquem numa situação desfavorável, né? Eu gosto de falar isso porque, né, cada um tem sua opinião. Tem as pessoas que são mais de esquerda, tem as pessoas que são de direita, mas eu gosto de falar que os extremos sempre se juntam. Então, os dois discursos extremos sempre vão ser iguais. Então, porque quanto aquela pessoa vai fazer de ruim para quem está em contra dele, né? Por isso eu criei, até vou falar agora que estou vendo que fica pouco tempo, eu criei 2 critérios para a escolha de presidentes na minha vida, né? Eu hoje não consigo votar no Brasil, espero que no futuro eu consiga, mas uma delas é que ele, para mim, não tem que ter uma carreira militar nunca, porque eles são preparados para ser autoritários, e outra é que ele tem que ter um estudo grande, ele tem que ser graduado, ele tem que ser estudado, tem que ser um gestor, tem que ser uma pessoa de sucesso. Não pode ser uma pessoa que tenha rancor com outra pessoa, uma pessoa que não tenha conhecimento de gerir, não pode. Essas duas são os meus critérios para a escolha. Jesus, obrigado, muito obrigado por você ter vindo até aqui. Essa conversa foi muito proveitosa e eu tenho certeza que quem nos acompanhou teve mais ou menos uma visão real de quem viveu e de quem hoje está aqui conosco sobre a Venezuela, que é um país que eu sempre admirei e que eu lamento. É o país das Misses, né? É o país das Misses. É o país das Misses. Lá tem mulheres muito bonitas. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui em mais um Conexão ND aqui na Record News. E terça-feira que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um beijo, boa noite.